Olá, boa tarde. TV Revista no ar com informação e cultura para você que assiste a TVE, nos acompanha ao vivo também pelo facebook.com/TV Bahia. A gente começa a semana falando de saúde. No nosso quadro especial, o destaque vai para a febre Oropouche. Você já ouviu falar? A doença é transmitida pelo mosquito maruim, aquele mosquito chato, comum de aparecer, principalmente nessa época de chuva. 2 casos já foram confirmados aqui na Bahia, por isso a gente fala sobre sintomas e tratamento aqui no estúdio. Fique ligado. No nosso roteiro cultural, vamos comemorar os 25 anos de fundação do Instituto Cultural Steve Biko. E no musical, hoje estamos na companhia da cantora e compositora Jatsa Castro, que se apresenta aqui com Jatsa e a Monstra. Eles se apresentam com o show Releituras do disco Falso Brilhante, de Elis Regina. Jatsa e a Monstra. Daqui a pouco tem mais música aqui no estúdio. Olha, a rua Professor Viegas, no bairro do Barbalho, aqui em Salvador, foi liberada no final da tarde de domingo, após a conclusão do serviço de demolição do casarão, que corria risco de desabar. Homens da Defesa Civil iniciaram cedo a demolição do casarão. Em poucas horas, o prédio centenário se transformou em uma montanha de entulhos. Apesar da chuva, o cronograma foi cumprido dentro do estimado pelos engenheiros do órgão. A chuva, ela dificulta o trabalho? Até que não, até que facilitou um pouco, né? Porque ela reduz um pouco a poeira, né? A quantidade de poeira, né? E quando choveu já estava assim, a atividade bem adiantada, né? O responsável vai ser notificado, a retirada dos escombros, vai ser notificado também a cercar a área, né? Fazer proteção da área com muro, né? Aí é um processo mais longo. A principal rua do bairro foi interditada. Apenas pedestres tiveram trânsito livre pela calçada. Há cerca de 20 anos, moradores e comerciantes aqui do Barbalho pediam a demolição do casarão. Agora, eles se sentem mais aliviados com a execução da obra pela prefeitura. É uma satisfação muito grande, depois de todos os problemas que a gente já passou aqui há 14 anos. Hoje ver essa demolição é uma felicidade imensa, porque só estava nos prejudicando. Durante muitos anos funcionou no imóvel uma padaria. A última atividade no local foi uma loja de material de construção. Ultimamente servia de abrigo para moradores de rua e criminosos. A decisão põe fim a um impasse entre a prefeitura e o Estado, que provou não ter responsabilidade pelo casarão, por estar em uma área cujo uso, ocupação e funcionamento é de competência do município. Bom, agora a gente fala do impasse na integração do ônibus com o metrô. Para vocês terem uma ideia, apenas 960 mil passageiros são integrados sobre um total de 24 milhões, o que representa apenas 4% da população de Salvador. Uma nova audiência com o Ministério Público estará marcada para a próxima semana e até lá quem sofre as consequências é quem precisa utilizar o transporte público. Quem mora na região metropolitana, quando vai para Salvador e precisa pegar outro ônibus até o destino, paga 2 tarifas. A falta da integração com as linhas urbanas prejudica a população e pesa no bolso. Peguei portão direto, descer aqui e vou pegar um agora para ir para casa. Um pouquinho, né? Mas tem que vai ali. É isso aí mesmo. Eu tenho um cartão de meia e eles não aceitam no Salvador Card. Só no transporte de Lauro. Só aceita em Salvador o que é de Salvador e não de Lauro. E no final do mês, isso pesa no bolso? É porque eu tenho que ter 2 cartões, um Salvador e um meia. Muita gente também tem sofrido com as linhas de ônibus urbanas que não estão integradas com o metrô. Atualmente, das 600 linhas, apenas 50% estão integradas. Todo dia a gente gasta R$50 de passagem, porque se for pegar 4 ônibus,
Aí um não integra, outro não integra e tem que pagar, né, dinheiro às vezes. A primeira vez que aconteceu, eu tinha ido para a região da Pituba, de metrô, para pegar um outro ônibus na região do Iguatemi, ali, né, no Shopping da Bahia, e o ônibus não integrou com o cartão do Salvador Card. E aí pediram para que eu viesse ver a possibilidade de ressarcir o valor, mas eu acabei deixando para lá. Que é mais um transtorno, ter que vir, reivindicar, enfim. A racionalização do sistema de transporte e a divisão do valor da tarifa do metrô tem sido um entrave entre a Prefeitura e o governo do estado para a integração total. Quando tivemos a primeira reunião técnica, foi informado que a integração universal que eles propugnavam não incluía os ônibus metropolitanos. Este ponto é inaceitável para o Estado. Se não houver automaticamente a integração imediata dos passageiros metropolitanos, nós não estaremos de acordo com nenhuma proposta. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar qualquer regra de redução do ICMS, que significa renúncia fiscal em favor de subsidiar ou o transporte na responsabilidade da Prefeitura ou a própria Prefeitura diretamente. Isso nós não faremos. Segundo a Prefeitura, foi entregue uma nova proposta que reduz o ICMS que incide sobre o combustível dos ônibus. E dessa forma, a divisão seria mais justa. Uma nova audiência será realizada no Ministério Público no dia 7 de agosto para que um acordo definitivo seja estabelecido. Caso a situação chegue a um impasse, o governo do estado já anunciou que vai abrir processo de licitação de novas linhas de ônibus para implantar um sistema de transporte complementar que vai ligar as estações do metrô a bairros adjacentes. Se integração não houver, nós já estamos prontos a fazer a licitação das linhas alimentadoras, que serão linhas com um trajeto de 5 quilômetros de uma estação de metrô até bairros na ida e 5 quilômetros na volta, e esse passageiro vai pagar uma tarifa única para sair da sua casa, tomar o ônibus, chegar no metrô, fazer a viagem do metrô, tomar outro ônibus e chegar no seu local de estudo, de trabalho, de lazer, por uma única tarifa. Nas ruas, muitas pessoas são a favor da possibilidade da implantação do transporte complementar. Para nós todos, com certeza. Como facilitaria? Trazendo benefício para a população ali seria o ideal, né? Porque a gente acaba pagando o metrô e pagando também o ônibus. Ele já está com 2 passagens já, integrando vai ser melhor. Olha, os moradores do Barro Branco viveram novamente um pesadelo. Um poste caiu em cima de uma casa após um deslizamento de terra na comunidade. As informações com a repórter Juliana Tourinho. Tudo aconteceu aqui na região do Barro Branco, na Avenida São Martim, Salvador. O deslizamento de terra ocorreu por conta de uma infiltração devido à forte chuva que caiu na cidade no fim de semana. Os moradores ficaram assustados. O poste foi jogado lá embaixo pelos técnicos da obra e o problema é constante aqui na região. O impacto foi tão grande que rompeu esta barra de ferro que sustentava a terra. Apesar das obras de contenção de encostas, o problema ainda não foi resolvido. A senhora estava em casa quando tudo aconteceu, dona Sandra? A gente estava acabando de chegar do aniversário da minha filha. Aí a gente tomou banho e foi deitar. Isso era uma base de 6 horas da manhã. Aí quando deu às 6h30 a gente viu o baque, mas nunca ia imaginar que era aqui em casa. Aí o pessoal, o poste caiu na casa amarela. Chama, aí só vi os gritos, saia da casa, a casa vai desabar. Só que aqui embaixo já tinha desabado. O que vem acontecendo é que a gente fala, olha, essa rachadura aqui vai dar filtração, o resultado que está aí. Deu filtração, o que é que aconteceu? Desabamento de novo. É nisso que vem prejudicando os moradores, né? Bom, a seguir tem Saúde em Pauta. A gente fala de uma doença que preocupa os especialistas e que você deve ficar atento. Sabe aquele mosquitinho chato, o maruim, que todos conhecem como muruim? É bom ligar o sinal de alerta. 2 casos da febre Oroposte transmitida por ele foram registrados recentemente aqui na Bahia.
Manifestações de cultura popular do interior baiano. Acompanhe os documentários da série Bahia Singular e Plural. Esta semana veja um espetáculo que funde elementos da dança, música, do candomblé com o documentário Nego Fugido. Bahia Singular e Plural, terça, 9h30 da noite. Queria primeiro dar um depoimento, eu sou da época que depois do Bavi se subia a ladeira da Fonte Nova, um gozando o outro, um brincando com o outro. Viam famílias, pai, mãe, filhos, alguns com camisas diferentes, uns Bahias, outros Vitória. Não existia isso não, né? Então a gente tem que ter respeito. Nós somos da paz e acho que estádio é lugar para se divertir, é lazer, não é guerrilha. Conteúdo audiovisual independente em uma série documental exibida em 5 episódios, contando a história de 5 jovens de diferentes realidades e classes sociais que se encontram por meio de vídeos. Cada semana, acompanhe um episódio dessa história. Vida Fluxo. Brasil de todas as telas. Quarta, 9h30 da noite. Estamos de volta e sabe aquele mosquitinho chato, maruim, que todos conhecem como muruim? É bom ligar o sinal de alerta. 2 casos da febre Oropouche transmitida pelo inseto foram registrados recentemente aqui na Bahia. O assunto é tema do nosso Saúde em Pauta de hoje. Um morador do bairro da Paz fez um vídeo para mostrar a quantidade de mosquitos que invade a casa dele. A infestação de maruins por lá é um problema antigo. A casa de Dona Raildes fica bem na beira do rio Mangabeira. A sujeira e a água parada só pioram a situação e criam condições ideais para a proliferação. E aí eles tiram o sossego de qualquer um. Isso é horrível, a gente tem que queimar pano, queimar placa de ovo, tem que fazer malabarismo aqui para você... Deu 6 horas e tem que estar se batendo, né? Tem que estar exercitando porque é demais mesmo. O problema é que esse mosquitinho chato transmite uma doença que circula no país desde a década de 60 e é comum na Amazônia. Recentemente foram registrados aqui no estado 2 casos da febre Oropouche transmitida pelo mosquito maruim, que todos conhecem como muruim. Foram infectados uma criança de 10 anos que mora em Lauro de Freitas e um adolescente de 16 anos que reside em Salvador. Um deles estava na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, quando ficou doente. Mas alguns casos acabam não sendo investigados. Altemira conta que não tem muito tempo que o filho de 6 anos foi parar no hospital depois de ser picado pelos muruins. Ele ficou todo intoxicado, ficou vermelhinho, se coçando, que a criança se coçava. A gente teve que levar antes da hora e febre bastante alta, faltou nada para perder. Aí tá magrinho, coitado, acabado mesmo através dessa mordida. Os cuidados são os mesmos do Aedes aegypti. A doença tem preocupado muita gente. No bairro da Paz, os moradores têm reforçado a prevenção. Não deixar água parada, essas coisas, tudo, cuidado, deixar quintal limpo, tudo limpinho, mas não tá acontecendo isso, né? Tá usando repelente também? Uso sim, ventilador, mosquiteiro, tudo que puder fazer para livrar deles, a gente faz. Bom, aqui no estúdio a gente continua falando sobre essa infestação do maruim, a febre Oropouche também, com a infectologista Ana Paula Alcântara. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando quais são os sintomas aí dessa febre Oropouche? Então, os sintomas mais frequentes, né, bem descrito aí por essa mãe, é exatamente um quadro de febre alta, né? Essa febre é muito alta, dor de cabeça muito forte, geralmente acometendo os olhos também, muita dor nos olhos, né? E muita dificuldade de adaptação à luz, a chamada fotofobia. Então, o paciente que tem um quadro de febre, dor de cabeça, dor nos olhos e dificuldade de enxergar na luz, é bem sugestivo. Como é uma doença que se confunde muito com outras doenças febris, são né? Muito parecidos, por exemplo, com a dengue, né? Isso, que é o principal diagnóstico diferencial também, né? Então, assim, nós somos privilegiados
negativamente no quesito de que temos o vetor, temos o vírus e temos a circulação dele, né, já na área urbana. É verdade. Mas justamente por essa semelhança de sintomas aí com outras doenças, inclusive com a dengue, é que está o perigo, por exemplo, da automedicação, né? Porque muita gente acaba se automedicando, mas pode não ser aquela doença, pode ser outra, e aí que mora o perigo, né? Sim, a automedicação é sempre um perigo, né? Então, assim, o uso de determinadas medicações, principalmente os derivados, né, de ácido acetil salicílico, que são as aspirinas, os AS da vida, essas medicações podem ter algumas implicações. Agora, talvez o que fosse relevante a gente lembrar é que a doença, na maioria das vezes, ela é uma doença autolimitada, ou seja, ela começa com sintomas muito intensos, muito fortes, febre muito alta, duração em torno de 3 a 5 dias. Mas é uma doença que traz muita morbidade. O que é isso? A pessoa fica muito desconfortável. Então, ela não consegue levantar da cama de tanta dor de cabeça, ela não consegue sair do ambiente escuro, e isso é bem limitante. E tem uma fração das pessoas que são acometidas que podem evoluir com uma forma mais grave, né? Não é comum, mas pode acontecer principalmente os casos de meningite. Está relacionado também ao vírus da meningite, né? Isso. Na verdade, ele seria o causador dessa meningite viral, né? Ele seria o vírus causador. Como é que se dá essa transmissão? Da mesma forma do mosquito Aedes aegypti, por exemplo? Da mesma forma. Ela é uma arbovirose, então ela exatamente precisa do vetor, né? Que é o mosquito. No caso aí, a diferença desse mosquito, basicamente, é porque o marumim, ele é muito comum e disseminado, né? No meio urbano. Então, nessa época de chuva, essa frequência aumenta, então a exposição termina também sendo maior. Mas ela é transmitida por mosquito, para que a doença se instale, precisa da picada do mosquito, esse vírus é carreado pelo mosquito, entra na corrente sanguínea através da pele e aí faz o quadro da doença. Entendi. Pois é, apesar de ser uma doença antiga, muita gente não conhecia esses sintomas, não conhecia essa doença, essa febre de Oropoxa. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, e diante desses últimos casos que foram revelados aqui na Bahia, 2 casos, né? A gente tem que ficar realmente atento, porque é muito comum esse mosquito, né? Na verdade, tem algumas literaturas referentes a esse assunto que chama a atenção o seguinte: a gente está sempre, nós nos trópicos, em especial Brasil, né? Nós estamos sempre na expectativa da próxima doença. Qual será a próxima doença viral, né? Já vivemos a dengue, já vivemos a febre amarela, depois dengue, depois zika, chikungunya, depois febre amarela de novo, Oropuxa desde a década de 60, né? E voltando os casos. Oropuxa é uma doença endêmica, comum na região norte do país, mas não é comum no restante do Brasil. Sim. E agora a gente começa a ver casos na região sudeste, né? Um isolado em macacos em Minas Gerais, esses casos registrados. E a grande dificuldade é que o diagnóstico é clínico. Então, os sintomas são muito parecidos, a gente precisa suspeitar, né? E o diagnóstico sorológico, que seria o exame laboratorial, que nos daria essa informação, ele não é disponível em grande escala. Ele é restrito mais ao laboratório de pesquisa. Entendi. Bom, em todos os casos que a gente falou aqui, né, de outras doenças, não só da febre Oropoxa, mas também como a dengue, chikungunya, o zika vírus, o que muda e o que pode fazer a diferença é realmente a prevenção. As pessoas têm que ficar cada vez mais alertas, a não deixar água parada, não acumular água, para poder não proliferar esses mosquitos, né? Exatamente. Muito bem. Doutora Ana Paula, muito obrigada, tá? Pelas suas informações mais uma vez aqui. Boa tarde. A seguir, a gente fala da celebração dos 25 anos do Instituto Steve Biko, primeiro curso para vestibular voltado exclusivamente para jovens negros. Mas agora vamos de música com Jatsa e a Monstra. Quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos
Nascido na cidade de Salvador, radicado em São Paulo, e é referência em escultura figurativa e fundição de obras de arte em metal no Brasil. E veio a Salvador para criar e doar uma escultura para a cidade. Ele é o artista plástico Israel Kislansky. Perfil e Opinião, quarta, 10 da noite. TVE, ela sempre acompanhou meus passos desde pequeno, tanto na grande música, quanto no cinema, quanto no teatro. Eu sempre acompanhei todos os passos dessa TV linda e que enche a gente de arte e de coisas que não necessariamente são para vender, mas que podem preencher nossa alma de uma maneira fantástica. Aí, galera, chega mais! Chega mais! Mais! Eu quero dar pra vocês uma dica sagaz. Tá rolando a segunda temporada do Hora do Enem. Tarapdá. Ih, tô sabendo, tô ligadaço. Professores, entrevistas, questões resolvidas, redação e muito mais. Tudo pra vocês arrebentarem no Enem. De segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui no Canal da Educação. Estamos de volta e o tempo anda bem instável aqui em Salvador. Na verdade, a gente não sabe se sai de casa preparado para o calor ou para o frio. E nos próximos dias, será que vai continuar assim? Quem conta é a repórter Erika Latifi. Nesta segunda-feira aqui em Salvador, o sol está tentando aparecer, mas o céu está nublado e, de acordo com o clima-tempo, haverá chuvas isoladas. Esse quadro deve continuar até a quinta-feira, quando o sol volta a predominar. A temperatura mínima durante a semana vai variar entre 19 e 20 graus. E uma curiosidade, na madrugada de hoje foi registrada a menor temperatura do ano na capital baiana, 17,6 graus, com sensação térmica de 16 graus. Erika Latifi para o TV Revista. Erika parece estar gostando do frio, né? Tá dando uma risadinha ali. Para quem não está acostumado, 16 graus em Salvador é frio, viu? Olha, há 25 anos em Salvador, uma experiência começava a entrar na história da luta antirracista em todo o país. Nasceu o Instituto Steve Biko, primeiro cursinho pré-vestibular voltado exclusivamente para jovens negros e negras. E hoje é dia de celebrar esta iniciativa numa cerimônia que vai acontecer no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador. Aqui no estúdio, eu converso com Jorge Oliveira, gestor administrativo do Instituto Steve Biko. Seja muito bem-vindo, Jorge. Tudo bem? Tudo bom. Instituto Steve Biko é reconhecido em meio a organizações sociais do Brasil e da Bahia, né? E conta pra gente como é que começou essa história. A Steve Biko, boa tarde. A Steve Biko criou o primeiro pré-vestibular para negros e negras aqui em Salvador, em 1992, com o objetivo de enegrecer o ensino superior às universidades em Salvador, na Bahia e no Brasil também. E aí, desde que começou, já foram mais de 1.500 alunos que conseguiram ingressar no ensino superior, né? Isso. E também já desenvolvemos outros projetos sociais também, como para inserção no mercado de trabalho. E agora a nossa visão de futuro é constituir uma faculdade negra aqui em Salvador. Como é que isso se daria? Nós estamos fazendo duas frentes de trabalho. A primeira está elaborando esse currículo dessa faculdade. Sim. E uma outra frente de trabalho é a reforma do casarão, ali próximo ao Campo Grande, onde será essa sede da Faculdade Steve Biko. Inclusive tem uma campanha acontecendo, né, para ajudar e contribuir para essa nova sede do Instituto Steve Biko, que ficaria ali no Campo Grande, né? Isso, como é que faz para as pessoas ajudarem? Como é que funciona? Tem o nosso site, stevebico.org.br, onde as pessoas podem fazer a doação através do site. Também ligando para a nossa sede, 3241-8708. E a gente vem aqui convocar a população a celebrar os nossos 25 anos e também essa população de Salvador e da Bahia, que é majoritariamente negra, que tem mais de 80% de negros, que doe recursos, dinheiro, mão de obra, para que esse sonho
se torne uma realidade, que é essa faculdade Steve Biko. Muita gente já passou pelo Instituto Steve Biko, grandes personalidades, né? Hoje vereadores e pessoas militantes que não só estudaram, mas também que lecionam, que ensinam no Instituto Steve Biko. O tema hoje da cerimônia que acontece à noite no Centro Cultural da Câmara Municipal é desafios e estratégias para os próximos 25 anos, porque ainda tem muita coisa para se fazer, né, Jorge? Com certeza, combater o racismo não é fácil. E o racismo também ele vem se modificando ao longo desses 25 anos e as estratégias também precisam ser repensadas para acabar com esse racismo, com o epistemicídio no ensino superior principalmente. Verdade. Hoje está funcionando lá o curso pré-vestibular, o programa Oguntec e o programa de intercâmbio, é isso? Isso. São quantos alunos hoje no Steve Biko? Estamos com cerca de 120 alunos, entre o pré-vestibular que acontece na sede no Pelourinho e o projeto Oguntec que acontece no Colégio Edgar Santos, no Garcia. E como é que faz para participar, para ensinar, para estudar no Steve Biko? Os projetos são... Nós submetemos editais. Sim. No caso do pré-vestibular, no mês de janeiro. Então precisa passar por um processo seletivo, que é bem fácil, bem tranquilo, mas porque o nosso número de vagas é menor do que... A procura é maior do que o número de vagas que nós temos. Então nós lançamos no site stevebico.org.br o edital no mês de janeiro. E essa visão, né, da procura ser maior do que a demanda, a gente tem que realmente repensar e ver que existem muitas pessoas que precisam desse ensino, desse papel, né, que usufruem desse papel importante que o Instituto Steve Biko faz. Então, por que não ajudar e aumentar, crescer e a eles inaugurarem essa nova sede que vai funcionar, né, melhor dizendo, no Campo Grande. Você ajuda entrando no site do Instituto Steve Biko, só colocar na internet Instituto Steve Biko, que lá tem o endereço certinho, e aí você pode ajudar recursos, você pode dar mão de obra, de alguma forma a gente tem que fazer para que o Instituto continue aí fazendo o seu trabalho. Hoje o evento começa às 19 horas, né? Como é que vai ser? Centro Cultural da Câmara. Vamos ter a presença de Macota Valdina, Vilma Reis e Sueli Santana, que vão falar sobre os nossos desafios para os próximos 25 anos. Também teremos atividades culturais e a participação dos fundadores da instituição também. Mas o evento também é aberto ao público, né? Sim, quem quiser, então, só chegar. Aberto, não precisa fazer inscrições, só chegar às 19 e participar. Muito bom. No Centro Cultural da Câmara de Vereadores, fica ali na Praça Municipal, uma entradinha ali descendo. Tá aí, feito o convite. Muito obrigada, Jorge. Parabéns pelo trabalho do Instituto Steve Biko. Leve o nosso parabéns aí a toda a instituição, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigada. E na última sexta-feira aconteceu o Prêmio Melhores do São João 2017. As bandas Estaca Zero e Flor Serena foram os anfitriões da festa, promovida pelo portal São João na Bahia. O evento reuniu artistas, empresários, produtores e, claro, muitos forrozeiros. A ideia foi homenagear os artistas que fazem do forró um ritmo não só de festas juninas, mas do ano inteiro. Foram mais de 10 categorias premiadas, como Melhor Show, Melhor Banda, Decoração e Melhor Destino. Bom, vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, veja como foi o show da Pitty ontem na Concha Acústica. E aqui no estúdio a gente bate um papo e curte a música de Jatsa Castro e a Monstra. Eu tenho tantos hermanos que não os puedo contar.
Conteúdo audiovisual independente em uma série documental exibida em 5 episódios, contando a história de 5 jovens de diferentes realidades e classes sociais que se encontram por meio de vídeos. Cada semana, acompanhe um episódio dessa história. Vida Fluxo. Brasil de todas as telas. Quarta, 9h30 da noite. Ela representa a gente, ela é quem mais mostra o que acontece realmente, né, em todos os sentidos, né, artísticos, né, informativos, noticiário. Eu acho que isso realmente, esse slogan exprime, né, o que ela representa realmente para o público da nossa terra. É sua, é da Bahia. O TVE Notícias começa agora. Fique bem informado com as notícias mais importantes do dia e as principais informações da cidade e do estado. TVE Notícias, de segunda a sexta, 6h30 da noite. Estamos de volta e ontem os fãs da Pitty puderam matar a saudade da cantora que depois de quase 2 anos sem tocar em Salvador, se apresentou na concha acústica do TCA. Depois de uma pausa dedicada à maternidade, Pitty deu continuidade à turnê 7 Vidas. No show que rolou ontem, teve transmissão ao vivo da TVE, Rádio Educadora e redes sociais. Pitty cantou as músicas do seu novo disco, fez uma homenagem a cantores e compositores baianos, relembrando músicas que nasceram aqui na Bahia e, claro, também resgatou sucessos dos mais de 20 anos de carreira. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Jadsa e a Monstra, que na próxima sexta-feira, dia 4, apresentam a releitura do disco Falso Brilhante, de Elis Regina, no Espaço Xisto Bahia. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Tudo bom. Prazer recebê-los aqui. Olá. Bom, novo momento aí da Jadsa e a Monstra cantando Elis Regina. Como é que surgiu essa proposta, Jadsa? Eu acho que a gente está começando a se identificar agora como um geral, assim, de Monstra, enfim, todo geral. E aí o nome Jadsa é mais para puxar realmente a ideia de que a gente já está vindo, né? Jadsa Castro, a gente reduziu para Jadsa, e a banda Monstra. A gente está fazendo um projeto que é uma releitura do disco Falso Brilhante, de Elis, lançado em 76. E a gente está botando isso em pauta em Salvador, pelo momento político, sabe? É mais por esse fato mesmo, que a gente está precisando respirar um pouco e entender o que é que a gente está passando. Esse disco foi escolhido por isso? Também. Esse cunho, na verdade, político veio junto. Sim. A gente começou a estudar o disco Falso Brilhante e aí começou a entender muita coisa que a gente passou e que está acontecendo nesse momento, sabe? Então, deixar isso fora de pauta impossível. Na verdade, é o principal agora. Verdade. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho aí de releitura dessas músicas. Bom, o trabalho de releitura que a gente fez foi principalmente pensando também na questão do edital, que tinha um edital de ocupação de espaço, que a gente escreveu para o Xisto, né, do governo do estado da Bahia, e aí a gente pensou que a gente já tinha essa vontade de fazer Elis Regina, a gente precisava muito disso, a gente tinha esse projeto em mente. Quando aconteceu esse edital, a gente pensou, vamos fazer ele. E aí o trabalho de releitura foi muito bem quisto por todo mundo, assim, todo mundo queria fazer, e todo mundo gostou, aproveitou a ideia e a gente lançou isso aí. Bom, falando em ocupação de espaço, em releitura de momentos políticos, eu gostaria de abrir um espaço aqui na nossa entrevista para lembrar que hoje se comemora 53 anos do Teatro Vila Velha, um importante espaço de resistência, de arte, de luta, de enfrentamento, que vem ao longo dos anos aí sendo uma casa para muitos e movimentando muito a cena cultural aqui de Salvador e da Bahia inteira, recebendo pessoas de fora, grupos de fora e sendo sempre um espaço de muita resistência. Parabéns a toda a equipe do Teatro Vila Velha. Acho que a banda também compartilha, né? Parte saiu, né, de lá. Exatamente, parte saiu de lá. Eu tô até com a camisa aqui de um espetáculo de lado, porque Écuba é maravilhoso. Pois é. Viva o Vila. Viva o Vila. Viva o Vila, exatamente. Bom, vamos de música agora aqui no estúdio? Vamos. Quero.
Jades, é a responsa de cantar aí canções gravadas por Elis. Meu Deus do céu, né? É um estudo, porque Elis, ela era muito sentimental, mas tinha um estudo dela para isso. Então, no caso, a gente pensou numa releitura geral. Claro que eu estou botando o que eu tenho na voz, mas estudando essa onda de do grave pro agudo, fazendo muitas dinâmicas melódicas no meio entre essa transição, né? Então está sendo um estudo muito gostoso, na verdade. Imagino. Muito bem, parabéns. Obrigada. Massa. Muito obrigada pela presença de vocês. Então tá aí, ó, Jadsa e a Monstra, na sexta-feira, dia 4 de agosto, às 19 horas, no Espaço Xisto, Bahia. Depois vocês pretendem tocar mais esse showzinho? Com certeza. Sim, esse né? show é para rodar. Pra rodar. Gosto assim, bom assim. Olha, a gente fica por aqui. Logo mais às 6h30 da noite, você acompanha outros destaques no TV Notícias. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Viva Belchior! Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer.